Tá, vou começar aqui, gente. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Gamer, um podcast no qual nós falamos sobre tecnologia, jogos, educação e muito mais. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Tadeu Classe e no episódio de hoje nós vamos explorar os processos de negócios nos jogos digitais. Preparem-se, pois hoje teremos uma conversa empolgante. Em primeiro momento, nós vamos fazer uma descrição visual. Bom, eu sou a Maria Clara, eu sou uma mulher branca, estou usando óculos, tenho cabelos castanhos e compridos, estou usando uma blusa roxa e estou com fundo branco. Eu seguindo a ordem alfabética, eu sou a Ana Paula, estou usando óculos de grau, meu cabelo é encaracolado na altura dos ombros, meu fundo ele tá difuso, mas ele tem mais a cor mais branca que prevalece, e a minha roupa é listrada. Meu nome é Nicolas, eu sou um homem negro, tenho os cabelos pretos, estou com a blusa cinza e meu fundo atrás é branco. Bom, eu sou o professor Tadeu Classe, eu sou um homem branco, eu tenho uma barba cerrada, tenho um cabelo arrepiado, quase chegando na calvície. Eu estou usando um fone preto, eu uso um óculos de aro preto no formato retangular, estou vestindo uma camisa azul e estou sentado numa cadeira gamer preta e vermelha, bem flamenguista. Seguindo a apresentação do professor Tadeu, bom, o professor Tadeu Moreira de Classe é doutor em informática pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na temática de jogos digitais baseados em processos de negócio. Participante do grupo de pesquisa e inovação em ciberdemocracia, mestre em ciência da computação na Universidade Federal de Juiz de Fora, graduado no curso Bacharelado em Sistemas de Informação do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. É técnico em informática industrial pelo Colégio Técnico Universitário e analista de sistemas com vários anos de experiência. Bom, gostaria de dar boas-vindas ao Tadeu no nosso podcast e agradecer por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, Tadeu, caso você queira acrescentar também algo à sua apresentação. Eu que agradeço, né, esse convite de vocês a falarem para eu estar falando nesse podcast, né? Quando eu sempre vou aí na UFJF, eu falo que é um prazer eu estar falando com esse podcast público do Brasil inteiro, mas principalmente com alunos da UFJF, porque eu fui aluno da UFJF há bastante tempo atrás, né? Embora no meu currículo que eu só fiz parte do PGCC, né, da UFJF, mas não, eu fui aluno de física da UFJF há muitos e muitos anos atrás. Então, eu sempre orgulho estar falando com vocês. Bom, para começar, hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre aspectos pessoais e projetos relacionados a jogos. Para começar, Tadeu, eu gostaria que você explicasse para a gente o que são processos de negócio. Bom, primeiramente, processo de negócio não é um assunto para definir um pouco complicado, mas que está envolto na nossa vida diariamente, né? Processo de negócio são todo e qualquer processo sequencial que envolve atividades, tomadas de decisão, alimentação de recursos, geração de insumos dentro de uma organização. Então, por exemplo, se a gente tem dentro de uma organização um produto ou serviço a ser prestado, ele tem uma sequência de passos, uma sequência de etapas para que aquele produto ou serviço seja entregue, cumprido, concluído, etc. E a forma com que ele é concluído, né, a sequência de etapas que ele é feito, varia com a forma com que o valor é agregado nesse produto ou serviço. Então, quanto mais eficiente é o processo, quanto menos recurso é gasto para se chegar a um resultado final, melhor é o processo para aquela organização. O mesmo vale para serviço, né? Na minha concepção de pesquisa, a gente trabalha muito com processos de serviço público, né? Que são processos de negócio, de uma forma ou outra, porém, né, o nosso público é o cidadão e o processo de negócio é a prestação de um serviço público. Então, todo processo de negócio busca diminuir o máximo a burocracia
para que aquilo seja prestado da melhor forma possível, da melhor forma que ele seja criado, desenvolvido, executado, etc. Então, um processo de negócio pode ser definido formalmente, se a gente for para o livro do Dumas, que é um livro de gestão de processo de negócio e tal, todo o processo sequencial ou não, regido num espaço temporal, com o objetivo de atender um problema ou demanda específica, gerando um produto ou serviço final. Falando um pouco também sobre jogos, como que a gente pode abordar esse processo de negócio no contexto de jogos? Gente, dentro de jogos isso pode ser usado de diferentes maneiras, tá? Bom, no meu doutorado, eu abordei muito a tentar utilizar processos de negócio, na verdade, usar jogos, para você entender melhor como os processos de negócio funcionam. Quase que na pegada realmente de treinamento. Se a gente for, né, um treinamento de organização, quando você entra em uma empresa para trabalhar, você passa por um treinamento que a empresa vai te apresentar a sequência de passos para executar certa atividade dentro dela. O meu doutorado foi um pouco nessa linha, né, de pegar esses processos organizacionais, esses processos de negócio, e fazer com que as pessoas que joguem um determinado jogo entender essa sequência de atividades que está sendo executada. Esse é um jeito de se trabalhar com processos de negócio nos jogos, né? Que é entendimento, treinamento de processo. O outro jeito de se observar processos de negócio associados a jogos é exatamente no processo de criação de jogos, né? Hoje em dia, né, se a gente pegar na literatura mesmo associada a game design, desenvolvimento de jogos, essas coisas, a gente não tem processos bem definidos para se desenvolver, né? E eu vou colocar isso entre aspas, que a gente não tem processo, porque a gente tem alguns, né? Alguns, por exemplo, né? O processo que o Eric Zimmerman descreve no livro Roles to Play. Mas o Eric Zimmerman é um game designer que está contando, né? Como que ele desenvolve jogos. A gente, né? Tem o Jesse Shell, que é o nosso papa quando a gente fala de jogos, a tetra de elementar, essas coisas. Ele também tem uma sequência de etapas que ele, Jesse Shell, game designer, usa para se construir jogos. A gente não tem um processo genérico, único, bem definido, que a gente desenvolve jogos. E aí eu vou falar um pouco, né, como público de engenharia de software, como alunos de sistemas ou de computação que vocês são, né, vocês já devem ter visto lá na engenharia de software que a gente tem diversos modelos de processos de software, né? Modelo de cascata, modelo espiral, modelos de processo de software. Em jogos a gente não tem isso, né? Então tem até um paralelo legal, né, que eu já escutei em algum momento da minha vida, foi que na engenharia de software, nos primórdios da engenharia de software, né, a construção de software era artística. Era uma coisa que era feita como se fosse arte. E é um pouco até hoje, né, embora a gente tenha os processos e tal. Hoje em dia a gente tem a engenharia de software, né, que são processos bem definidos, com métricas, com ferramentas, com tudo isso envolvido. Por que não, então, a gente não começar a pensar, né, numa das linhas de pesquisa que eu trabalho, que é a engenharia de jogos. E aqui eu não estou falando jogos digitais, eu estou falando jogos, né, analógicos, digitais, etc. Por que não existir uma engenharia de jogos que possa existir processos de negócio de criação de jogos, ferramentas específicas para a criação de jogos, e não a gente ir lá na engenharia de software roubar o processo deles e usar para a gente. Jogos é multidisciplinar demais, né? A nossa equipe é bem diferente de uma equipe de engenharia de software. A gente envolve game design, a gente envolve artistas, a gente envolve música. A gente tem que bolar um processo de negócio que envolva toda essa galera junto. Então, é nessas duas formas que eu vejo como o processo pode ser aplicado dentro de jogos. Uma, processo para criar jogos. Outro, jogos para ensinar processo. Muito interessante. E falando um pouquinho agora sobre suas aspirações pessoais, né? O que te inspirou a entrar nessa área? Eu vou me voltar no meu passado aí em Juiz de Fora, né? Eu sempre fui um juiz forando que sempre gostou de jogar, né? Desde a minha infância eu jogo. Então, sempre quando eu estou contando um pouco da minha história, eu falo que
Eu fui introduzido ao mundo dos jogos muito cedo. Quando eu falo muito cedo, é muito cedo mesmo, né? A história, e aí tem algumas fotos nos álbuns de criança para comprovar, é que o meu primeiro presente de aniversário foi um Atari. Né? Com 1 ano de idade, eu ganhei um Atari dos meus pais. Tá certo que com 1 ano de idade, eu acredito que eram desculpas para eles jogarem. Né? Eu lembro que até hoje a minha mãe gosta de pegar um emulador e jogar Frostbite, meu pai gosta de jogar o Enduro, que ele chamava Ayrton Senna na época, e coisas assim. Mas desde muito cedo eu tô com controle de videogame na mão e jogando. Né? Eu não consigo separar a minha vida sem estar jogando alguma coisa. Né? E isso foi evoluindo com o tempo. Com 5 anos eu ganhei o Master System, alguns anos depois eu ganhei o Super Nintendo, aí veio Nintendo 64, né, Nintendo PlayStation, PlayStation até o 4, aí veio Nintendo Wii, e até mesmo, né, antes de começar o nosso podcast aqui, eu tava jogando, né, o meu Nintendo Wii, o meu Nintendo Switch tá aqui do lado e eu tava jogando. Então, a inspiração de gostar de jogos sempre tive, né? Eu sempre tive o gosto por jogar. Mas se eu contar sobre como pesquisar jogos, né? Eu não tinha noção que dava para fazer pesquisa em jogos até meu primeiro ano como professor de ensino superior, né? Eu comecei a dar aula no ensino superior no meu primeiro ano de mestrado aí na UFJF. Eu fui contratado por uma instituição particular de Juiz de Fora para dar aula, e nessa instituição particular tinha o TCC, né? Como toda instituição de ensino superior tem. E um dos meus alunos, né, na época, o Félix William, virou para mim e falou: pô, cara, eu queria fazer um TCC voltado a jogos. E na época eu falei: pô, faz um TCC com jogos, né? Tá, vamos criar o software, vamos ver o que dá. Pô, só que aí ele começou, né, a partir de um problema de pesquisa, que era cognição de idoso. Ele queria um joguinho para ensinar a mãe dele a mexer com o mouse do computador. E aí eu falei: pô, isso é um problema de pesquisa realmente, não é simplesmente jogar. E aí, a partir disso, nós descobrimos alguns instrumentos de medida, né, que após jogar, a pessoa informa a percepção de cognição dela em relação. Aí fizemos alguns testes depois com o mouse, e isso virou uma pesquisa, né? E eu já estava, né, primeiro ano de mestrado, já estava um pouco com a doença do Lattes, já queria publicar tudo que eu estava fazendo pela frente, e eu falei: pô, vou escrever esse TCC desse aluno como um artigo curto para o SB Games. E aí mandei um artigo curto para o SB Games 2015, e entendi que aí eu poderia fazer pesquisa com jogos a partir daí. E aí eu comecei, né, a pesquisar um pouco mais sobre jogos, né. Mais para frente eu conto um pouco mais do desenrolar disso, né, que eu acho que é outras perguntas que vão vir aí, o que eu pesquisei e tal, mas porque senão eu conto tudo de uma vez. Mas eu comecei a pesquisar realmente, porque dessa minha implicação, desde sempre com jogos, e com esse incentivo que esse aluno me deu, esse empurrãozinho. Eu acho que foi o pontapé inicial para começar a trabalhar com jogos. Então, Tadeu, você falou muito sobre jogos, né? Sobre infância, o Atari, né? Ganha de presente. Então, o seu primeiro contato aí com jogos digitais foi na infância, né? Certo? Isso, foi na infância. Jogos digitais, na primeira infância, inclusive. Cheio de família, né? Sim. E como a sua pesquisa aí, você é da Unirio, né? Na Unirio contribuiu para o desenvolvimento de novos conceitos ou tecnologia dentro dos jogos digitais, baseado nesses processos de negócio que você já tinha falado anteriormente. Tá, não, então eu vou continuar a minha história, então, que já seria a segunda parte de o que aconteceu quando eu vim para a Unirio. Bom, a minha história da minha vinda para a Unirio foi um pouco sequencial, vamos dizer assim, né? Eu fazia o meu mestrado na UFJF, e meu mestrado na UFJF não teve nada a ver com jogos, né? Eu trabalhei na UFJF com os professores Regina Braga e Zé Maria, com redes ponto a ponto semântica para science. Então, nada a ver. Era ontologia para um lado, ontologia para o outro. E eu queria continuar trabalhando com ontologias no meu doutorado, né? Só que aqui na Unirio, em
2015, estava abrindo o primeiro doutorado em sistema de informação do país. Estava abrindo em 2015. E aí a Regina perguntou, olha, se você quer fazer um doutorado mesmo, vamos tentar chamar alguém para sua banca para alinhar já coisas para o doutorado e tal. E aí, na minha banca de mestrado, chamou a professora Renata Araújo, da Unirio, então da Unirio. E aí a gente conversou, ela falou que a pesquisa dela não tinha nada a ver com jogos, com ontologias. E eu falei, vou tentar para ontologia. E aí fiz a seleção para o Cian Siqueira, que é o outro professor da Unirio aqui. Na minha primeira seleção para a turma de doutorado aqui da Unirio, eu não passei, né? E um ano depois eu falei, não, vamos tentar de novo. E agora vamos tentar para a Renata direto. Só que a Renata, ela trabalha com governo digital, ciberdemocracia, administração pública, sistema de informação meio que voltado para isso. E aí eu falei, vamos montar um projeto para isso e começar. E aí, cara, eu sou corredor de rua também. E aí eu vim para uma maratona do Rio, numa certa época, e aí eu mandei uma mensagem para a Renata, falei, olha, estou no Rio, não conheço o Rio, vamos conversar sobre um alinhamento de doutorado e coisa possível? Isso foi numa maratona do Rio, em 2015. E aí a gente foi almoçar junto, e aí ela me falou que, olha, Tadeu, eu sei que tu gosta um pouco de jogos, né? E eu tô com um projeto com o pessoal da Universidade de Münster, na Alemanha, para gamificar processos de negócio. E aí era na pegada de como melhorar modelos de processo de negócio, aqueles diagramas, deixar eles mais clean, menos burocráticos, coisa assim, usando técnicas de gamificação, né? Fazendo com que as pessoas colaborassem usando técnicas de gamificação. E aí eu falei, gente, eu quero entrar no doutorado, com o que pesquisar, depois eu vejo. E aí eu aceitei essa proposta da Renata, fiz um projeto, né, para seleção envolvendo isso e entrei para trabalhar com isso aqui na Unirio. E aí comecei a trabalhar com gamificação, né? Gamificação de processos públicos. E com o tempo a gente foi percebendo, né, que gamificação por si própria não é um bom caminho de seguir a longo prazo. Porque, né, a curto prazo tem toda a questão de novidade, toda a questão da plataforma gamificada, todo mundo quer usar, porque isso vai se perdendo com o tempo, porque a novidade começa a ir embora. E a gente encontrou isso nas nossas pesquisas. A gente fez uma plataforma de colaboração social, tipo aí em Juiz de Fora tem, que a prefeitura usa o Colab, né? A gente fez uma plataforma, um Colab gamificado para Unirio aqui na época. E a gente começou a perceber que no início, legal, ganhando estrelinha, ganhando participação, engajamento. De repente a curva começou a cair, como qualquer plataforma de gamificação acontece. E aí a gente, mas e os jogos, né? Daria para trabalhar com jogos ao invés da gamificação? E aí nós fomos atrás, né, de background de jogos que a gente não tinha até o momento. E aí a Renata, né, por conhecer muita gente, tinha contato com o professor Geraldo Chechel, da UFRJ, que era colega de turma de doutorado da Renata. Então, tudo com contatos, assim, né? E hoje em dia, eu acredito que aqui no Rio de Janeiro, um dos nomes de jogos que a gente tem é o professor Geraldo Chechel. E a gente falou, vamos direto na fonte. E aí convidamos ele para ser orientador de doutorado e ele falou a mesma coisa que a gente já tinha percebido. Gamificação não dá, tá? Vamos construir jogos para processos. E aí a gente começou um pouco com a pegada de construção de jogos para ensinar processos públicos, né? E por que especificamente com jogos para processos públicos? É que a gente já vem historicamente, né, dessa separação cidadão público, né, cidadão governo. Governo não quer se relacionar com o cidadão porque ele entende que o cidadão não entende como o serviço é prestado. Muitas vezes isso é verdade, outras vezes não, mas o governo enxerga o cidadão assim. Ao contrário, né, também existe que o cidadão não quer nada do governo porque o governo é burocrático, chato, vai encher de regras. Então, para que eu quero chegar perto do governo se para eu tirar minha aposentadoria eu tenho que ir lá no INSS presencialmente 5 milhões de vezes, né? Então a gente pensou, e se a gente colocar o joguinho aqui no meio para desmistificar essas regras, né? De aposentadoria, regras de passaporte, regras, né, que são advindas do processo de negócio da administração pública.
E aí começou a minha pesquisa realmente em processos jogos para processos de negócio, enfim. Nossa, é muito interessante. Você falando aí, eu lembrei também que foi no ano passado, 2023, você deu uma palestra lá no FJF, que você também falou sobre isso. E pensando, né, muito nesses jogos, para ensinar esses processos, né, tem algum projeto pessoal relacionado aí a esses jogos que você gostaria de compartilhar com a gente aqui do podcast, com todos? Tá, eu tenho, né, hoje eu tenho um grupo de pesquisa registrado no CNPq, né, um grupo de pesquisa pela Unirio, que é o JOCOM, JOCCOM, né, que é o Grupo de Pesquisas em Jogos para Contextos Complexos, que eu chamo. A gente desenvolve jogos em várias linhas aqui, né? Mas quando eu falo do JOCOM, o pessoal me pergunta, né, por que jogos para contextos complexos? O que é contextos complexos, né? E a minha resposta é: contexto complexo é tudo e qualquer coisa que envolve interação ser humano e ambiente. Então, a gente desenvolve jogos que visa lidar com a complexidade humana e a interação dessa complexidade a nível de contexto, e, né, do contexto que ele está sendo empregado. E aí eu entro muito, né, na questão de sistemas de informação aqui também, né? Não a nível sistema de informação como sistema de informação software. Porque a gente tende a pensar sistema de informação como software a nível de que a gente tem uma entrada que passa por um processamento de dados, esse processamento gera um output, e o output retroalimenta o sistema. Mas a gente pode pensar sistema de informação de outra maneira também, que é a nível organizacional, né? Que a gente tem, que a gente chama de tríade ou tripé de sistema de informação, coisas assim, que é a tecnologia apoiando os processos organizacionais para melhorar as vidas das pessoas. E essa interação, né, esse sistema organizacional que gera sistema de informação. E a gente percebeu que os jogos são isso também, né? Tanto a nível sistêmico quanto a nível organizacional. A nível sistêmico, o jogo nada mais é que um sistema com output, processamento, saída e retroalimentação. E a nível organizacional, e aí eu vou puxar depois um pouco no ponto mais de jogos com propósito, né, ou jogos sérios, são exatamente jogos assim, em que é uma tecnologia que incorpora as regras de negócio de um contexto qualquer, contexto sério, educacional, saúde, organização, treinamento e coisas assim, que vai melhorar de alguma forma a vida dos jogadores. Minimamente eles vão aprender alguma coisa jogando aquilo ali. Então meu grupo pesquisa isso. Dentro do meu grupo, a gente pesquisa algumas linhas específicas, como, por exemplo, jogos de treinamento de situações de risco, né, na indústria. Então, eu tenho alguns alunos meus aqui de mestrado e doutorado, que eles são funcionários, eu não vou falar nome, mas todos vão saber, né, de uma grande empresa nacional de óleo e gás, né, que simplesmente ele falou, e eles são gerentes, né, dessas empresas, e falaram para mim que, olha, treinamento do jeito que hoje em dia não funciona. Meus funcionários, né, toda vez que eles embarcam, ele tem que sentar numa sala e fazer uma sessão de debriefing do mesmo treinamento que eles veem todas as vezes, né? Por que não deixar isso mais divertido com jogos? E a gente tem alguns jogos voltados especificamente a esse público. E nessa linha, a gente começou a botar temáticas, por exemplo, de game analytics, do sentido que estou captando dados do treinamento em tempo real do funcionário jogando. Esses dados estão mostrando feedback em dashboards para os gerentes, se o treinamento está sendo bem feito ou não, e ao mesmo tempo eles estão retroalimentando o jogo, personalizando a dificuldade daquele funcionário. Que às vezes é um funcionário, né, mais antigo, que não tem muito contato com o jogo, que vai achar muito rápido algumas coisas. Então, o jogo se retrobalanceia de acordo com o perfil. Então, a gente tem essa linha. A gente tem uma linha, além da linha de treinamento, a gente está com algumas linhas, e aí até mesmo com o professor Rony, da UFJF, que é a linha de jogos educativos. A gente tem uma temática muito legal também, que é do Vinícius, né? Ele trabalhou com
jogos para combater corrupção, né? O primeiro passo para combater corrupção é ensinar o cidadão o que é corrupção. Então, a gente tem jogos nesse sentido. E alguns jogos de serviço público que a gente tem no site do meu grupo, como tirar o passaporte, como emitir o cartão SUS, né? Para alunos de ensino médio, como que obtém o ProUni. Então, a gente tem alguns joguinhos nesse sentido já feito no meu grupo também. Nossa, achei muito interessante. Estou aqui, porque de vez em quando a gente pensa em jogos, né? Aí pensa mais ali a questão de entretenimento e jogos educativos, né? Pensa só para ensinar programação, para ensinar engenharia de software, para ensinar redes, mas não pensa que também esses jogos podem ser aplicados a tantas outras linhas, como você falou, né? É uma ajuda mútua, né? Que todo mundo ali vai se beneficiar com jogos. Tantas empresas, quantos funcionários. Exatamente. E assim, quando a gente está nessa pegada, né, de criar jogos com propósito, né, já, por exemplo, a educação, a gente acha que é uma parada simples, né? E aí, quando a gente vai testar com o nosso público-alvo, independente do nível educacional, tá? A gente vai tomar uma pancada, porque o cara vai falar, olha, pô, não gostei. Embora... Porque o que rola muito, né, quando a gente está trabalhando com jogos com propósito? Rola que a gente tem muita boa vontade de passar o conteúdo pedagógico, de qualquer que seja a área, o conteúdo pedagógico no jogo, e aí a gente esquece que existem N públicos diferentes para N elementos de game design, né? A gente esquece que nós, a nível acadêmico, né, nós não somos uma empresa de software house. Então, os nossos gráficos são ruins. A gente não tem designers aqui, né? Por exemplo, né, a nível de pesquisa. Eu estou com um aluno de mestrado agora que está pesquisando a estética de jogos educativos, né? Quando a gente está trabalhando com jogos educativos, a gente trabalha com a temática muito relacionada à mecânica de jogo. A gente quer transmitir conhecimento através das mecânicas, do tipo o aluno fazer e aprender fazendo ali, né? E aí meio que a gente usa muito um conceito que chama retórica procedimental, né? Só que geralmente a gente não sabe usar muito essa retórica procedimental. Ou a gente usa na mecânica, ou a gente embute conhecimento na narrativa. E aí a gente esquece da estética, né? Muita gente, e aí eu vou botar público de primeiros anos fundamentais. Público de primeiros anos fundamentais é atraído por visual, por barulhinhos, né? Se a gente não colocar um gráfico Peppa Pig nesses jogos, a gente não vai conseguir ensinar uma galera de primeiro a quinto ano, né? Mesma coisa se a gente for fazer, e aí entrando já um pouco no mérito de jogos para saúde, né? Se a gente fizer jogos para um público-alvo de nível 1 do espectro autista, esse nível 1 do espectro autista aí é um Deus nos acuda, que o nível 1 engloba um montão de coisa diferente. Mas muitos deles são... o que chama a atenção deles é barulhinhos, né? Então o jogo tem que ser próprio com barulhinhos. Então quando a gente faz jogos educativos, a gente não pode esquecer da estética, né? E aí, por nós termos de computação, queremos codar, meter a mão no código, a última coisa que a gente vai lembrar é de fazer uma boa estética para o jogo. Eu tive uma experiência disso há alguns anos atrás com o Rony, professor Rony da FJF, inclusive. Nós fizemos quando ele estava dando aula no IF de Cataguases, se eu não me engano, ele fez um projeto de extensão lá sobre ditados de Minas, ditados mineiros. A ideia surgiu quando ele foi para Tiradentes, ele pegou um livro que dá em Tiradentes, que conta a origem de ditos mineiros, né? Do uai, do pauoco, né? De lavar a égua, conta a história disso. Ele falou, por que não criar um jogo? A nossa sorte é que a gente tinha uma designer na equipe. E a gente fez um jogo muito bonito chamado Uai, que isso sou, que é meio que, a gente colocou algumas mecânicas de Donkey Kong, né? Que em vez de formar a palavra Kong, você vai falando, vai pegando as letras que formam o ditado mineiro. E a estética do jogo é toda baseada em Minas Gerais. É toda bonitinha, todo o nosso personagem é igualzinho o Chico Bento, que tem um
jogador secundário, que é um galinho que anda atrás dele igual o Tails anda no Sonic 2, então tem todas as questões. E o mais legal desse jogo é que, como a estética... eu tava numa época que eu tava com muita saudade de Minas, né? E eu, conversando com a designer, nós fizemos uma estética da minha infância pro jogo, né? Realmente dos lugares que eu brincava a minha infância em Juiz de Fora. Eu não sei se vocês conhecem, né, a região, mas eu cresci no Retiro, com muito foco em Matias Barbosa, Caeté, que é uma das regiões mais rurais que a gente tem em Juiz de Fora. Então eu coloquei nesse jogo essa estética rural. E aí, quando a gente foi avaliar, a estética fez a diferença. A estética chamou a atenção. Então pensem na estética quando for criar os jogos de vocês também. É um ponto, né? Porque a gente de computação, como você falou, desenvolver um jogo, né? A gente só pensa ali só no código. Vamos criar, vamos desenvolver. E a estética passa ali, não é uma prioridade, né? Isso aí. Eu também gostaria de perguntar se existe alguma inspiração de pessoas ou fatos que aconteceram, né? Que te inspiraram fora dessa vida acadêmica. Cara, fora da minha vida acadêmica, eu me inspiro muito por designers, né? Eu acho a gente tem muito game designer legal, né? Se a gente for lá dos primórdios, né? O Tobias e o Boom do Mortal Kombat, para mim, foram visionários. Eles não são acadêmicos, são do mercado. Eu acho que foram visionários para conseguir fazer a parte estética do jogo com a tecnologia que ele tinha naquela época. Então, se eles conseguiram fazer aquilo naquela época, por que a gente não conseguiria fazer algo muito legal com o que a gente tem hoje, né? Eu me inspiro muito também, né, nos roteiristas da Naughty Dog. Eu acho que os roteiristas da Naughty Dog conseguem fazer com que a gente joga só por causa da história, tá? Acredito que, assim, tirando a parte gráfica que Last of Us e Uncharted tem, que são muito bonitas também, acho que se não tivesse aquela parte gráfica, se fosse uma história, a gente ia consumir do mesmo jeito, tá? Tanto que eu tenho aqui em casa, né, na minha estante de livro, um livro do Uncharted, que é uma história do Uncharted que não são dos jogos, é um livro mesmo que história paralela do Nathan Drake, igual existe livros paralelos do Indiana Jones e coisas assim. Então, as narrativas do pessoal da Naughty Dog, então, me inspiro muito com as narrativas da Naughty Dog. E aí são fatos, né, que acontecem na minha vida, que eu acho que é inegável a minha inspiração dos meus pais ter feito eu jogar com 1 ano de idade, né? E aí com os meus amigos e coisas assim, foi evoluindo essa questão de jogatina, então a inspiração fora da área acadêmica vem dos meus pais em fazer jogar. Dentro da área acadêmica eu tenho alguns exemplos, e eu não vou nem longe, né? Dentro da área acadêmica de jogos, eu posso dizer, né? A gente tem o Geraldo Chechel, aqui na UFRJ, que trabalha especificamente com jogos. A gente tem o Esteban Clua, da Federal Fluminense, que trabalha especificamente com jogos e também é amigo meu nessa área. A gente tem, né, o Bruno Feijó, da PUC-Rio, que é um cara que trabalha especificamente com narrativas, né? Então, são pessoas da área acadêmica que são interessantes de me inspirar. E um pouco próximo de vocês, né? No meu início de carreira, eu me inspirava muito no Igor Knupp, que é professor aí da UFJF na questão de jogos. Eu achava que, ainda acho, tá? Não vou colocar no passado, não, que o Igor sabe muito sobre jogos, independente se é jogo digital, se é jogo de tabuleiro, e principalmente quando ele quer conversar sobre processos de game design e game tester com ele sabe muita coisa também. Certo. Tadeu, você está falando aí, está quase parecendo uma defesa de memorial. Para quem não sabe, na academia, quando a gente presta concurso, a gente precisa assim, relacionar a nossa vida com as escolhas que a gente vai fazendo e tudo mais. E eu estou achando riquíssimo. Me permita fugir um pouquinho do roteiro, meninos. Claro. Principalmente a questão quando você falou da sua mãe. Eu tô assim, já tô tendo ela como top 10, assim, das mulheres que fazem a diferença, né? Porque pensar a sua mãe, uma outra geração,
a gente vê tanto preconceito em cima dos jogos, né? E aí ter essa pessoa aí na sua vida é sensacional, muito bom. Parabéns, viu? E não só a minha mãe, né, Ana? Eu falei, né? Se eu for na minha vida acadêmica, eu fui orientado por mulheres, né? Minha mãe, a Regina Braga, da UFJF, foi a minha primeira orientadora de mestrado. E aí, indo para o doutorado, foi a Renata Araújo, também, né? Que trabalha com ciberdemocracia e me falou, vamos trabalhar com jogos. Então, as inspirações realmente foram mulheres na minha área de pesquisa. Sim, isso é muito bacana. E a gente vê, assim, que você realmente viveu isso tudo, né? De uma forma muito sincera, a gente percebe aqui. Mas, dando sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre, voltando, né, aos processos de negócio com jogos. Então, pensando um pouquinho no futuro, né? Quais tendências que você vê que estão emergindo no campo dos jogos digitais em relação aos processos de negócio? O que você acha que vem por aí? Tá. O que vem por aí? Acredito que num horizonte a curto prazo vem por aí uma forte tendência de engenharia de jogos, né? Acredito que são discussões que a gente tem durante todo o SB Games, né? E está vivendo cada vez mais processos de desenvolvimento de jogos novos. E acredito que não só na academia, mas a indústria tem seus processos também. O que está faltando é os dois conversarem e unificar essa parada toda para ter realmente guias, métodos, ferramentas, técnicas, etc. Mas eu acho que isso acontece em breve, nos próximos anos. A gente tem muita ferramenta interessante surgindo aí, né? Algumas até antigas, por exemplo, Machinations, que a gente emula algumas mecânicas e trocas de recursos entre jogos e coisas assim. Então, acredito que a engenharia de jogos nos próximos anos, como tendência de mercado, vem forte, né? Acredito que está vindo muito forte também a questão de jogos com propósito, principalmente em treinamento, né? A gente já vê muitas indústrias com dinâmicas, né? Dinâmicas de grupo baseadas em jogos. Isso ainda não estão dando nome de jogos, né? Mas são jogos. Qualquer escape room que uma indústria aplica para treinar é um jogo que eles estão fazendo ali, né? Então, nessa pegada de jogos para treinamento, eu acho que está vindo muita coisa, principalmente em questão, né, de métodos para transformar o treinamento em jogo. A questão dos analytics que cada vez vai mais prover dados de treinamento para a organização. Tem as questões também, né, das tecnologias imersivas que estão vindo também, né? Os óculos de realidade virtual e realidade aumentada estão barateando, então acredito que isso é uma tendência próxima para qualquer tipo de jogo, não só jogos de processos, né? A realidade aumentada através de telas, de câmeras, de celular, coisa aí, também é uma realidade que acho que a partir de algum momento vai ser implementada com mais força no uso de jogos, né? E isso gera até a gente ter a curiosidade do que esperar com o Switch 2, né? O que será que a Nintendo está preparando para a gente com o Switch 2? Se com isso aqui elas já conseguiram inovar na época, o que eles vão trazer de inovação com o próximo modelo? Sinceramente, se for só uma evolução de hardware, eu vou ficar muito triste. Mas acredito que a Nintendo não vai fazer isso, não. Ela está guardando alguma coisa para surpreender todo mundo. Legal, quando sair você já pode fazer até aquele unboxing, né? Faz um pra gente, Tadeu, pra gente ver qual vai ser sua reação. Beleza. Mas, já que você falou, né, nessa novidade, no Switch 2 e tal, e para quem estiver começando, o que você, nessa área, né? Quais os recursos que você recomendaria? Quais os tipos de curso, coisas assim, para que as pessoas possam entender melhor essa intersecção entre jogos digitais e processos de negócio? Ou seja, para quem quer começar, por onde começar? Tá. Eu acho que, assim, na área de jogos em geral, a primeira coisa que você tem que fazer para entrar na área de jogos é gostar de jogar. Né? Eu tenho alguns amigos que dizem que é impossível você fazer um jogo sem você jogar, porque senão você não tem ideias e coisas nesse sentido, né? Então, só quando a gente gosta de jogar que a gente consegue fazer bons jogos, porque a gente está fazendo jogos para gente. É jogos que a gente gostaria de jogar. Nesse sentido, indo primeiro pelo caminho de jogos.
Hoje em dia a gente tem dezenas e dezenas de cursos de design de jogos, né? A gente tem a Lura e as plataformas, né, o Udemy, mas a própria Unity tem os cursos de graça dela lá na plataforma que vocês podem usar. Eu ainda acho que começar pela Unity é complicado, tá? Eu acho que o caminho inicial é começar com Construct, GDeveloper, que não exigem muita prática de programação, exige mais a lógica de programação do que o código em si. Depois que você acostumar com linguagens mais de alto nível, como Java, C#, aí parte para outras, né? Outras linguagens. Agora, a gente tem ferramentas muito potentes, como a Unreal, que o blueprint dela a gente não precisa de codar nada, que também dá para fazer coisas bem interessantes. Então, cursos online eu sugeriria para começar na área de jogos. Se quer alguma coisa mais formal, acadêmica, a gente tem vários cursos acadêmicos também sobre isso. Eu não sei como é que está esse pé na região, né, na zona da Mata Mineira, região de Juiz de Fora, se a gente tem algum curso acadêmico assim. Eu sei que cursos perto, e aí, quando eu falo perto, eu falo de Rio de Janeiro, né? A gente tem cursos, por exemplo, no IF Paulo de Frontin, que é um curso tecnólogo de design de jogos lá, que vale como ensino superior que tem. Então, para a área acadêmica, tem curso. A Estácio, do Rio, tem alguns cursos de game design. Para a questão de processos de negócio, né? E aí, indo já um pouco para o outro lado, questão de processos de negócio. Vocês vão precisar de aprender processos de negócio, a nível de software, a nível de organizacional, e principalmente o que a gente chama de gestão de processos de negócio, né? Que é como gerir esses processos que tem todo um ciclo de vida, e hoje, no nível que a minha pesquisa está, me interessa para o início do ciclo de vida, né? Que aí para o pessoal da engenharia de software é o levantamento de requisitos e modelagem, basicamente isso. Então tem que ser muito bom nesses dois requisitos. E aquisito de modelagem, não a nível UML, né, diagramas UML, mas aprender o diagrama BPMN, né, Business Process Model Annotation, que é para você conseguir dialogar com o modelo de processo de negócio e depois converter isso para jogos. A outra dica que eu posso dar, que eu recomendaria, é ler, porque entra naquele problema também que eu disse aquela vez, há um tempo atrás aqui, que a gente quer codar o jogo, mas se a gente não souber fazer uma estética boa, o jogo não funciona. Porém, se a gente não souber fazer uma narrativa boa, jogos de processo de negócio também não funciona também, não. Então, ler sobre roteirização, ler sobre narrativa, né? É comum e eu não critico, tá? Porque eu uso muito também. Se aprofundar bem, né? Na The Hero's Journey, né? Na jornada do herói. Aprenda os atos narrativos, aprenda a jornada do herói, mas não fique só na jornada do herói, busque outros modelos narrativos. E aí você entra por um caminho que é narrativas interativas, que é coisa legal de se aprender também. Livros, cursos, tem várias coisas para se aprender. Eu gosto muito também, e aí é uma dica que eu recomendo, e aí já juntando as duas áreas, jogos e processos de negócio, fazer a leitura, vamos ver se a câmera vai pegar desse... Aí, deixa eu tirar o fundo. Um minutinho, que eu tiro o fundo que fica melhor. Pronto, esse livro aqui, ó, Values at Play in Digital Games. Esse livro aqui é da Mary Flanagan e Helen Nassimbaum. Ele fala sobre a inclusão de valores no processo de game design. Como assim valores, né? Aqui ele está indo a nível de valores como ético, moral, cívico, como é que a gente incorpora esses elementos dentro de jogos. E jogos de processo tem isso tudo. Principalmente se a gente trabalhar com jogos de processos públicos, né? A gente tem que trabalhar com valores constitucionais, valores de cidadão, e aí talvez o pessoal não goste muito, mas sim, tem que entender os valores que Marx falava lá atrás também. Então tem que entender sobre muita coisa sobre filosofia e política para construir jogos de processo de negócio. Então esse livro é interessante. E outro livro legal também, e aí mais para o processo de game design, eu acho que um dos melhores livros-texto que a gente tem é esse aqui, ó, Level Up, do Scott Rogers. Acho que esse livro é bem didático para aprender processo de game design.
De novo, é um processo de game design. Scott Rogers era um game design, é um game design, mas a didática é bem interessante desse livro. Então eu diria isso, tá? Quem está começando na área, essas dicas são interessantes de se seguir. Nossa, muita. Eu vou te contar um segredo aqui. Eu peguei um post-it pequeno, né, para anotar. Aí já tô no quinto, sexto, de anotando aqui coisas do que você vai falando, que eu vou pesquisar isso depois, eu vou olhar isso depois. Tô tendo uma aula aqui, viu? Muito bom. Eu gostaria que também, se você podia compartilhar aqui conosco, exemplos interessantes de jogos que incorporam o processo de negócio. Para além desses que você já nos apresentou aqui, se você pensa em outros. Tá. Além dos que os meus grupos produziu, né? De cabeça agora eu só consigo lembrar um. Talvez você já tenha jogado e não é um jogo de processo de negócio em si. É um jogo de entretenimento. É o Papers, Please. Não sei se vocês já ouviram falar. O Papers, Please é um jogo antigo em que você assume o papel de um agente alfandegário em uma ditadura, em que você tem que deixar o pessoal entrar ou não no seu país fictício. Você tem que ganhar dinheiro para sustentar sua família nessa ditadura, né? Então o jogo basicamente no início do jogo, ou a cada nível do jogo, o processo ditatorial muda as regras de imigração e você tem que ler as regras de imigração. E aí você tem uma fila de imigração lá fora que você tem que decidir ou não essa pessoa vai entrar no seu país apresentando passaporte, coisas assim. Só que tem situações reais que acontecem hoje em dia, né? Dependendo de quem você deixa entrar no seu país, é um terrorista que vai estourar uma bomba, e aí a culpa é sua. Então tem todo esse processo imigratório que o jogo trabalha. E esse foi um exemplo interessante de jogo de processo de negócio, que quando a gente fala de processo de negócio é interessante citar, que ele não foi feito para processo de negócio, mas a gente consegue, se a gente parar, fazer um estudo, traçar todo o diagrama BPMN daquele jogo e fazer o processo funcionar a partir dali. Ele foi uma inspiração dos meus estudos de caso, né? Criar um jogo a partir de você se colocar, né, no papel do servidor público, do staff organizacional, para você entender o que está acontecendo. Esse é um. Agora, um outro é do meu grupo de pesquisa também, que eu posso falar para vocês, que é o Desaparecidos Rio de Janeiro, né? Que esse conta com o problema de pessoas desaparecidas no estado do Rio. Como é que você faz para encontrar pessoas desaparecidas dentro dessa metrópole enorme, né? Que muita gente não sabe que existe um processo para você chegar na delegacia de descoberta de paradeiros, não é simplesmente você chegar lá com mãos abanando porque alguém sumiu, né? E aí tem todo um processo interno que a Polícia Civil executa para tentar identificar essa pessoa, né? Que vai até de ofícios a conselhos tutelares, sistemas prisionais e coisas assim, até busca em sistemas, até conseguir identificar pessoas na cidade. E isso pode demorar, isso é regido por lei, muita gente não entende, né? Simplesmente o desespero leva as pessoas a tem que encontrar agora, mas não, o agente público é limitado pela legislação, não é simplesmente fazer o que a pessoa quer ali agora. Então, quando a gente bota as pessoas nesse papel de executor público, por exemplo, a gente está mostrando a burocracia do processo público para a pessoa, mostrando que muitas vezes a burocracia que vocês veem como cidadão lá no balcão não é por uma vontade do servidor. Às vezes tá? Mas nem sempre é por uma vontade do servidor que está ali, mas porque ele é travado pela legislação. Então tem esse exemplo também legal. E esse foi simples, tá? Esse foi feito com RPG Maker, viu? A tecnologia não limita a gente. Sua fala é muito inspiradora, né? Como o Nicolas falou, às vezes a gente pensa em jogo como uma coisa fechada e a sua fala ela acaba expandindo a nossa visão, né? Outras aplicabilidades que o jogo pode ter na nossa vida. E agora a gente falando um pouquinho sobre os desafios, eu queria entender quais são os principais desafios enfrentados pelos designers de jogos ao incorporar processos de negócios em seus projetos. Tá. O principal desafio é entender o processo de negócio, né? Eu acho que esse é o principal desafio que a gente tem quando a gente cria um jogo de processo de negócio.
Por quê? Se a gente não entende o processo de negócio, a gente está simplesmente inventando algo que não é aquilo que a pessoa que o executa faz diariamente. Isso gera dois problemas para a gente. Um, está errado. Não é aquilo que executa, ele não vai se identificar com o jogo, não vai querer jogar. Ponto um. O outro, também voltado a esse entendimento de processo, é que se a gente interpretar mal os requisitos desse processo, a gente corre risco de fazer com que as pessoas errem no serviço delas, né? Imagine, então, um jogo de treinamento de situação de risco, que é um processo que os meus alunos estão trabalhando. Se você fala um parâmetro errado, né, do tipo o extintor é para apagar líquidos inflamáveis, você vai treinar o cara assim, e aí quando a gasolina ou o petróleo estiver pegando fogo lá na plataforma dele, ele vai tentar apagar com o extintor A, o extintor vai explodir na cara dele. Então a gente tem, esse é o principal risco que a gente tem envolvido, a compreensão do processo. Então por isso que nesse momento a gente tem que envolver realmente a equipe multidisciplinar, né? É muito comum quando a gente está criando um jogo com propósito, a gente, não, eu domino esse contexto de aplicação, na educação, por exemplo, vou ensinar matemática, eu domino isso, então eu vou fazer meu jogo sozinho, ok. Mas quando a gente entra num processo de negócio, a gente não tem o process manager, né, é quem domina o processo, quando a gente não tem, né, o stakeholder, que é quem executa o processo, que muitas vezes tem a visão diferente do processo do que o process manager, a gente não está gerando um jogo do contexto real que a pessoa está executando. Então, essa é a principal dificuldade. A gente entender o processo e traduzir esse processo para o jogo. A segunda dificuldade, né, que aí é terrível acontecer também, é que muitas vezes quando a gente está projetando jogos de processo de negócio, a gente esquece que é um jogo e faz um simulador, né? Um simulador não é jogo, tá? Quando a gente faz um simulador, né, um flight simulator da vida aí, por exemplo, muita gente fala que é um jogo, não é, simplesmente você está com os controles reais de como pilota um avião. Ou aqueles gerenciador de time de futebol, né, os futebol manager, coisas assim, você está no papel do cartola gerenciando o time de futebol. São simuladores, né? E geralmente simuladores não tem muito aspecto lúdico, é chato. Então isso é comum quando a gente faz um jogo de processo, a gente esquecer do lúdico e botar um simulador do processo de negócio ali. E aí nada mais é que a gente está simulando o treinamento do cara e não está fazendo o lúdico. Então essa questão de balanceamento do que é chato, o processo é chato, é burocrático, do aspecto lúdico, é um dos principais desafios que a gente tem para unir no contexto de jogos de processo de negócio. Como você disse, né, o desenvolvimento dos jogos é multidisciplinar, então você precisa, né, da pessoa que está entendendo o processo, do design, da parte lúdica, da parte do código, não dá para tentar fazer uma coisa sem a outra, né? E falando um pouco agora... Ainda digo que, além do lúdico, do designer do jogo, é necessário um psicólogo para mexer no flow, para mexer nas emoções, que os jogos precisam de botar emoções. Então, sim, a gente precisa de muita gente. Da sociologia, da filosofia, como você falou. Exato. Também, né? É a humanas e a exatas. Exato. E tem uma questão, né, que não sei se vocês já jogaram Assassin's Creed, provavelmente sim, né? Assassin's Creed, quando você inicia o jogo, a primeira frase do jogo embora esse jogo retrate em momentos históricos reais, esse jogo foi feito por uma equipe multidisciplinar, né? E ele retrata as emoções, valores dessa equipe. Então, a equipe multidisciplinar é a chave para se construir bons jogos também. Não, a gente fica preso muito numa parte, né? E a gente não consegue alcançar o público de verdade, né? Exato. Falando um pouquinho dos desafios específicos ao projetar jogos baseados em processo de negócio, quais são os desafios para projetar para diferentes plataformas, por exemplo, mobile, PC ou console? Tá. Ultimamente, quando a gente projeta jogos de processo de negócio, a gente usa multiplataforma, né? A gente bota para rodar em HTML5 no navegador, que está valendo para todo mundo. Então, a gente não foi a fundo para pesquisar isso, não. Mas em alguns contextos organizacionais, a gente vê que é necessário aplicar para plataformas específicas.
Por exemplo, eu já tive aluno, né, da Petrobras, te falei nome, dessa grande empresa, né, de óleo e gás, que é gerente, que falou que é fácil ele comprar para a plataforma máquinas de fliperama. E aí daria para colocar esses jogos para ser jogado em consoles de fliperama, usando a Raspberry, coisas desse tipo. Não tem dificuldade quando você trabalha com linguagens multiplataforma, como, por exemplo, a Unity, para portar esse código. Em alguns momentos, né, a gente tem organizações específicas que os funcionários não vão ter um computador para trabalhar, não vão ter um fliperama para trabalhar. Então, por que não, né, o mobile? Joga para um tablet, para um celular, e ele vai participar do treinamento, do processo de negócio celular, né? Então, o que eu diria hoje em dia? Não vou dizer desafios, mas uma sugestão. Se for para criar jogos, né, com algum contexto de jogos com propósito, usem plataformas híbridas, né? Usem códigos que vai conseguir ser portáveis para outras plataformas, né? Eu já fiz jogos aqui que eu fiz usando o Unity, e por baixo do código eu boto um if para verificar. Foi aberto pelo navegador? Se foi aberto pelo navegador, esconde o controle touch. Só isso. Se está sendo aberto pelo celular, exibe os controles touch. Cara, é uma linha de código para o ambiente híbrido que você bota para qualquer plataforma que você quiser, né? Já rodei, né? Joguinho meu aqui no Switch e coisa assim. Mas é só mapear, a questão de mapear botão. Então, acho que não é muita dificuldade. Essa questão não é mais um desafio, assim, se adaptar, né? O maior desafio, pelo que você falou, é entender mesmo esses modelos, né, de processo. E falando um pouquinho agora do futuro, como que você vê o futuro da indústria de jogos? Eu não sei. Eu quero ser surpreendido pela indústria de jogos, né? Igual eu estava comentando com a Ana, eu queria muito ver mais o uso realmente, né, de dispositivos wearables para a gente trabalhar com jogos, né? Gostaria muito de ver aplicações reais de óculos de realidade virtual para jogos. A gente tem, né, no PlayStation vários jogos que usam a realidade virtual, né, Batman, Resident Evil e tal, mas eu acho que ainda a gente tem tantos problemas em realidade virtual, como por exemplo, né, um problema que até uma aluna de mestrado trabalhando, que é a cyber sickness, né, é a variação de motion sickness, que a gente fica tonto quando a gente usa o óculos de realidade virtual. Então, acho que tem tantas coisas ainda que precisam resolver para a realidade virtual, que por isso que ainda não deslanchou como se pretende, né? Mas eu acho que o futuro vai vir forte uma realidade virtual, realidade aumentada, né? Tipo quando lançou o Pokémon Go, né? Pokémon Go foi febre. E hoje em dia você vê óculos de realidade aumentada comum, né? Que é igual ao óculos normal e dá para fazer coisas assim. Então, eu acho que o futuro da indústria de jogos é saber que os wearables estão aí, vai ter que saber usar os wearables de forma a ludificar o máximo possível. Não acredito em momento algum que a gente vai excluir os consoles da nossa vida, né? E muito menos que nós vamos excluir quem gostam de jogos de computador especificamente, né? E nisso, né, os esportes estão aí já consolidados, então isso não vai acabar, né? O esportes mobile, isso também não vai acabar. Eu acho que são nichos diferentes que vão continuar evoluindo. Eu acho que as tecnologias vão aumentar cada vez. Vejo muito no futuro da indústria processamentos gráficos cada vez mais potentes, né? Que eu acho que é a principal evolução de geração para geração que vem acontecendo, né? Se a gente pegar Resident Evil do PlayStation 1, para mim aquilo lá ia ser o ápice da tecnologia de jogos, de gráfico de jogo que a gente ia chegar, e quando a gente vê o que a gente tem hoje em dia no PlayStation 5, a gente fica abismado que é realmente pessoas reais na rua no GTA 6 e coisas assim. Então acho que vão ser esse é o futuro que eu vejo. Wearables cada vez mais presentes nas tecnologias de jogos e processamentos gráficos cada vez mais realistas no futuro. Você falando sobre esse futuro aí, eu até lembrei que quando eu jogava o PlayStation 1, eu achava aquilo o máximo, que não podia melhorar, que eu falava assim, meu,
E Eu agora a também. gente olhando o PlayStation 5, a gente vê que o 1 não era tão simples perto do 5, mas a nossa mente naquela época não imaginava o quanto ia evoluir. Hoje em dia, qualquer smartphone é mais forte que um PlayStation 1. Sim mesmo. E agora, trocando um pouquinho de assunto, né? Falando um pouquinho sobre a ciberdemocracia e esses jogos digitais, gostaria de saber como você entende esse conceito de ciberdemocracia, que é essa democracia virtual, né? E como ela se relaciona com os jogos digitais? Cara, o conceito de ciberdemocracia é tão amplo, né? E a gente tem que saber definir o nível de ciberdemocracia que a gente está, né? Embora não seja sinônimos, eu vou trabalhar aqui com a palavra que mais se aproxima para o pessoal entender melhor, que é a democracia digital, né? Não são sinônimos, mas são próximos, né? Quando a gente fala de democracia, a gente tem níveis de democracia, no geral, que vai desde, né, da prestação de serviços, que é o nível mais básico que a gente tem, até o nível mais alto, que é a democracia direta, as pessoas tomando decisões diretas por elas mesmas, né? E dentro desse gap existe uma escada que passa pela democracia deliberativa, democracia assistiva, democracia participativa, participação digital e blá, 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 até chegar à democracia direta. Hoje, né, eu não vejo o Brasil bem nem no primeiro nível, né, que é o de prestação de serviço, né? Eu sei que houve avanços, né, em questão de democracia digital. Hoje em dia, grande parte dos nossos processos são digitais, principalmente com a unificação de muitas coisas através do portal Gov Cidadão, né? Então a gente tem muita coisa vindo por lá, mas ainda está muito aquém do que a gente precisa em termos de ciberdemocracia. A gente precisa de, por exemplo, né, de uma participação mais efetiva, né, do tipo portal de legislação do Senado, né, participação cidadã do Senado. Eu estou cansado de receber, né, vote, atinja-se abaixo-assinado para que o Senado vote, e nunca vi nenhuma votação que aconteceu dos abaixo-assinados que eu assinei. E sempre atingiam os níveis, né? Então, assim, eu acho que falta um pouco mais de controle. A nível de jogos, né, o que acontece atrelado à ciberdemocracia? Como a gente trabalha com jogos para ensinar o cidadão processo de serviço público, a gente minimamente está atacando o nível 1 de democracia digital, que é a prestação de serviços. Só que a gente está atacando, né, a sola dos serviços assim. Porque antes, né, de participar da prestação de serviço, o cidadão tem que entender como que o serviço é prestado, né? Então, os jogos, hoje em dia, baseados, né, em serviços públicos, atacam a compreensão do cidadão, o entendimento. A gente começou a trabalhar aqui no meu grupo um nível um pouco a mais, né? Que aí já entra um pouco na questão de accountability, prestação de contas, dados abertos e coisas assim. E já que a gente tem os dados abertos, partindo do pressuposto que aqueles dados abertos são transparentes, são reais e tal, a gente pode trabalhar com aqueles dados como insumo dos nossos jogos, né? Inclusive tem alunos trabalhando, né? E entra um pouco da questão de linked data e game analytics, né? Que a gente pode ler esses dados de tabelas disponibilizadas pelo governo e incorporar na nossa narrativa, nas decisões do jogo e coisas desse sentido. Então aí a gente sobe um pouquinho no nível de ciberdemocracia, mas ainda está dentro da participação, de prestação de serviço, né? Que é a gente dar mecanismos de fiscalização para a sociedade, através de jogos. Então tem jogos, por exemplo, né? Onde está no mundo Carmen Sandiego? Né? Carmen Sandiego, que é um jogo antigo, que você viaja o mundo. Nós já pensamos em implementar, né, em que pé que está essa obra no Rio de Janeiro, né, que vai pegar dados da obra pública e vai verificar com dados reais e vai, mas a estação da Leopoldina está parada até hoje, né, e tem dinheiro injetado da prefeitura aqui, por que isso não anda? Coisas meio assim, né, de fiscalização social. E um outro nível que a gente vislumbra, que não conseguimos chegar ainda, é realmente, né, as organizações envolvidas nesse meio fazerem parcerias conosco para coletar os dados do cidadão e o cidadão conseguir fazer essa comunicação.
do tipo, até mesmo pode ser nessa questão da prestação de contas, do tipo, estou identificando que a obra está atrasada. Por que está atrasada? Se ele marcar isso no jogo, isso, notificação chega para a organização pública. E a organização pública tem o direito de responder e mudar, e aí mudaria a narrativa, a mecânica do jogo em tempo real e coisas assim. Está muito longe de acontecer, tá? Mas eu acho que são questões de que a gente consegue relacionar isso de início com a ciberdemocracia. Mas, de novo, a gente tem 5 níveis e cada nível com subníveis. A gente ainda está no início do nível da prestação de serviços ainda. Nossa, é muito interessante você falar que abre a nossa mente assim de um jeito, né? E falando um pouquinho mais sobre essa ajuda, né, na ciberdemocracia, você falou muito sobre a compreensão, né? Que primeiro a gente precisa compreender ali, né, para depois a gente realmente jogar ele de fato, né? Exatamente, né? Que, na verdade, o jogo vai te ensinando. A ideia é o jogo ir te ensinando. Mas não adianta nada você avançar do nível da ciberdemocracia ou da democracia digital se você não entende o que você está falando, né? É igual uma reunião de departamento que alguém queira dar um pitaco em um assunto que não entende. Vai dar um pitaco tudo errado. A gente vai participar da deliberação de uma forma errada, né? Então, antes de a gente conseguir deliberar sobre alguma coisa, a gente tem que entender do que está falando. Então, antes do cidadão querer dar o pitaco, por que as contas de tal lugar está errado, ou por que um processo de serviço público é burocrático, ele precisa de entender o porquê que é burocrático, né? A minha esposa costuma dizer, né, que a burocracia veio não para atrapalhar o mundo, né, mas para organizar. Então, eu entendo que uma burocracia não é ruim. O excesso de burocracia, sim, mas a burocracia é necessária para viver em sociedade. Então, os jogos podem ajudar nesse sentido, desburocratizar alguma coisa a partir do momento que você entenda como ela funciona, que é o que acontece com processos de negócio, né? A gente só consegue remodelar um processo de negócio a partir do momento que a gente entende a fundo onde que estão os gargalos. Então, a partir daí que a gente consegue ajudar as pessoas, ajudar as organizações, ajudar a sociedade, e por aí vai. Nossa, você vai falando aí e minha cabeça vai fazendo assim, sabe? Eu adoro esse tipo de conversa que a gente sai daqui com 1 milhão de ideias, né? E você me permite, Tadeu, fazer só uma ressalva na sua fala? Que você Claro, disse que para trabalhar nessa área tem que jogar. Aí o que você me fala de uma pessoa que só joga sudoku? é jogo, né? É jogo. Mas olha só, quando você joga jogos puzzle, que é um estilo puzzle, né? A gente está aprendendo mecânicas ali minimamente, como é que regras funcionam, né? Mas se você joga um puzzle e lê muito, aí já é outra história. A gente consegue pensar, né, em como que as mecânicas se relacionam à narrativa e coisas desse tipo. O importante é jogar alguma coisa, tá? A gente não consegue desenvolver jogo se a gente não joga nada. A gente fica sem ideia, sem criatividade, coisas assim. Mas se você joga alguma coisa e complementa com outras formas de entretenimento, a gente consegue desenvolver um jogo na boa, né? Se você lê, se assiste séries, se assiste filmes, coisas assim, a gente consegue ter ideias para conseguir criar nossos jogos. Tem um livro interessante, que depois vocês podem até procurar, não sei se vocês conhecem, chama A Theory of Fun for Game Design, é do Ralph Kostner. A Theory of Fun for Game Design, Ralph Kostner. É um livro muito interessante, né, que abre a mente para o processo de criação de jogos, né? Não é muito técnico, mas simplesmente ele fala um pouco disso, né, que é necessário jogar para criar jogos. Necessário porque nosso cérebro nada mais é que uma máquina de aprendizagem. Quando a gente está jogando, a gente está alimentando o nosso cérebro com elementos lógicos, de conexão lógicas, para ele conseguir processar as informações mais rápidas. E, ao mesmo tempo, quando você joga, você tem ideia de jogos que você queria jogar. E aí você bota em prática aquilo que você pretende construir no futuro. Sim, mas e assim, só complementando, você sabe o que mais me motiva
Porque, de novo, eu não jogo. Eu entendo muito bem esses exemplos quando você fala do NES, lá do Mario, quando você traz a Carmen Sandiego, mas esses muito novos, eu confesso que eu fico meio assim, boiando, sabe? Mas o que mais me deixa entusiasmada com a área é o brilho no olhar que todo mundo que trabalha nessa área tem. E é o que eu vejo quando você fala, quando o Nicolas, quando a Ana fala. Então, são coisas que deixam, a Maria Clara, desculpa, que deixa muito entusiasmada na área, sabe? Mas pensando nisso, em fases da vida, né, que a gente comentou aqui, a partir da sua experiência, o que você veio trabalhando, a gente vem moldando, né, suas pesquisas, a sua linha de trabalho. Qual que é a próxima fase? Onde você pretende chegar na sua área de atuação? Olha, eu gostaria muito de chegar no momento em que a universidade pública fosse realmente paralela com organizações, né? No sentido de que a gente não produzir pesquisa dentro da universidade, essa pesquisa ficar só entre nós mesmos. Eu tenho, né, a sorte de estar trabalhando com alunos de mestrado e doutorado de uma empresa pública, real, que estão trazendo cases para mim. Mas eu estou falando mais no sentido de que a gente poderia nos aproximar mais da indústria de jogos em si, para que a gente conseguisse colaborar um com o outro. Muita coisa, né, da questão, né, da engenharia de jogos que eu falei, já poderia, coisas que a gente está trabalhando na academia, já poderia ser aplicadas na indústria. O problema, né, que eu vejo é que a indústria está correndo tão rápido a nível, eu preciso de produzir o jogo, preciso de lançar e coisas assim, que muitas vezes não tem o tempo necessário para experienciar o que a academia está propondo, né? Nem sempre os métodos de game design que a gente está propondo pode funcionar. E a gente precisa desse tempo para amadurecer o método. E eu entendo também que a indústria não tem esse tempo, né? A indústria tem que ter dinheiro, tem que lançar, é dinheiro que gira a indústria. Então, mas eu gostaria muito de ter uma aproximação, uma parceria mais forte entre academia e indústria nesse sentido. Eu acho que falta, né? E continuar com a minha atuação com as linhas de pesquisa que eu já trabalho. Eu já vi diversas lacunas para trabalhar ainda em coisas que eu trouxe de processo de negócio, principalmente coisas de narrativas interativas. A gente está abordando um pouco da criação de elementos de jogos, né? Pode ser narrativas, procedurais e coisas desse tipo, indo na onda que o mundo está surfando agora de IA generativa. A gente tem que aplicar, de alguma forma, a IA generativa nos processos de game design. É útil, tá aí para trabalhar. Hoje em dia, se você não é um artista de 3D, a gente tem IA generativa para gerar os nossos modelos 3D para trabalhar. Lógico que a gente não pode substituir ninguém dessa cadeia produtiva de jogos, né? Nós somos uma equipe de multidisciplinar. Acredito que a IA não está aí para roubar emprego de ninguém, mas se você não souber como utilizar a IA como ferramenta no futuro, acredito que você vai ficando defasado. A criatividade, invariavelmente, eu acredito que é humana. Eu não acredito que a máquina vai chegar a nível de criatividade que o ser humano tem. Mas a gente pode associar ao poder computacional que a inteligência artificial tem e vai evoluir cada vez mais, a criatividade nossa no processo de construção de jogos. Então, acho que a minha próxima fase de atuação seria realmente querer incorporar isso nas minhas pesquisas. Parceria, academia e indústria, o melhor uso de inteligência artificial nos processos de game design e coisas assim. Nossa, muita coisa ainda está por vir, né? Gente, segue ele lá no LinkedIn para a gente acompanhando. Isso daí, esse menino vai longe ainda. Gente, mas é isso aí, pessoal. Nós chegamos ao fim do nosso episódio especial sobre processos de negócio nos jogos. Gostaríamos de agradecer imensamente o nosso convidado, o professor Tadeu Classe, por compartilhar conosco suas experiências. Esperamos que essa nossa conversa inspire você que está nos assistindo a explorar essa fascinante intersecção entre a área de jogos e o processo de negócios. Até mais. Pessoal, agradeço, né, mais uma vez o convite de participação, principalmente aos presentes, né, que conduziram brilhantemente aqui, Ana Paula, o Nicolas,
e a Maria, né? E gostaria só para encerrar minha fala um convite final, né? Acredito que esse episódio vai ser lançado antes, né? Em breve. Então, convido a todos, né, a participarem do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital deste ano, que vai acontecer do dia 30 de setembro ao dia 3 de outubro na cidade de Manaus, no Amazonas. E qualquer coisa que vocês quiserem saber sobre o evento, podem me contactar, que eu, esse ano, junto com o Alexandre Bicho, da FURG, nós estamos como os coordenadores gerais de programa do evento, então sintam-se convidados a participar do maior evento acadêmico de jogos da América Latina desse ano.